se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da lua cheia em Domingos Martins. As noites em Domingos Martins, no coração da Serra Capixaba, sempre foram envoltas por um silêncio quase sobrenatural. Era como se, quando o último carro passava pela estrada sinuosa, o tempo congelasse por alguns instantes. Durante a lua cheia, no entanto, algo mudava. Os moradores mais antigos evitavam sair de casa depois das 8 da noite, e muitos até pregavam cruzes nas janelas. No alto da colina conhecida como Morro da Vigia, uma antiga casa de pedra permanecia isolada, coberta por trepadeiras e musgo. Diziam que, ali, uma família inteira desaparecera na década de 1940 durante uma noite de lua cheia. Os corpos nunca foram encontrados, e a polícia, sem pistas, arquivou o caso. Mas o povo nunca esqueceu. Uma jovem fotógrafa chamada Raquel, fascinada por lendas urbanas, decidiu visitar Domingos Martins para registrar a tal casa da colina. Chegou no final de uma tarde chuvosa, hospedando-se numa pousada simples no centro da cidade. Quando comentou com os donos sobre seu plano de subir até o Morro da Vigia, os olhares ficaram pesados e os rostos, pálidos. Não vá durante a lua cheia, advertiu o Sr. Henrique, dono da pousada. A neblina toma tudo e coisas saem da mata. Coisas que não gostam de ser vistas. Raquel riu, achando graça na superstição, mas no fundo, sentiu o arrepio na espinha. Anotou o aviso, mas estava decidida. Naquela noite, a lua subiu com uma velocidade absurda no céu, rasgando as nuvens como uma lâmina prateada. E mesmo do centro da cidade, Raquel viu a colina coberta por uma névoa anormalmente espessa. Aquilo, longe de assustá-la, acendeu sua curiosidade. Com sua câmera em mãos e o farol de cabeça aceso, partiu antes do amanhecer do dia seguinte. Mas, ainda no início da trilha, percebeu que o silêncio era denso demais. Não havia pássaros, nem grilos, nem vento. Apenas o som abafado dos próprios passos. Como se a floresta estivesse aguardando. A subida ao morro parecia mais longa do que os moradores haviam descrito. A neblina, ainda presente mesmo após o nascer do sol, dificultava a visão a poucos metros adiante. Raquel notou marcas no chão, pegadas largas, fundas, como se uma criatura bípede pesada tivesse passado por ali recentemente. Pensou se seriam de algum animal selvagem, mas nada que conhecesse se encaixava naquela forma. Ao chegar à clareira no topo, a casa apareceu como um vulto na neblina. De pedra escurecida e janelas quebradas, parecia mais viva do que abandonada. Ela sentiu um peso no ar, como se algo observasse por trás das paredes. Tirou algumas fotos, mas o visor da câmera começou a falhar, piscando e distorcendo as imagens. Dentro da casa, tudo estava coberto de poeira antiga. No chão, havia riscos estranhos, símbolos circulares desenhados com carvão. Havia ossos pequenos, talvez de aves, amontoados nos cantos. A escada que levava ao segundo andar rangia como se ainda fosse usada todos os dias. E o pior, a casa parecia respirar. O ar entrava e saía como um suspiro vindo das paredes. Raquel ouviu um barulho no andar de cima. Passos lentos, arrastados. Achando que podia ser algum animal ou até outro visitante curioso, subiu, com a câmera gravando. Mas o que encontrou foi um quarto com paredes forradas de espelhos. Todos rachados. E todos refletiam algo que não estava presente, uma mulher de cabelos longos, de branco, com o rosto coberto por um véu. A mulher no espelho ergueu a mão. E Raquel sentiu a temperatura despencar. Não conseguia mais se mover. Os espelhos começaram a trincar em uníssono, como se algo estivesse tentando atravessar para o lado de cá. Ela saiu correndo, tropeçando na escada, batendo a cabeça na parede, mas conseguiu sair. Do lado de fora, a neblina estava mais densa. E a floresta sussurrava. Ela não lembrava de ter ouvido vozes antes. Agora, elas a chamavam pelo nome. De volta à trilha, Raquel tentava entender o que estava acontecendo. O caminho de volta parecia diferente. As árvores pareciam mais próximas umas das outras, como se a floresta estivesse se fechando.
As vozes, no entanto, não paravam. Chamavam seu nome com tons diferentes, ora doces, ora zombeteiros, ora ameaçadores. Ela pensou em usar o celular, mas estava sem sinal. O visor piscava igual ao da câmera. Foi então que se deparou com uma figura parada no meio da trilha. Um homem de chapéu de palha e olhos fundos, usando roupas de outra época. Ele não falava, apenas apontava para o alto do morro, com os lábios costurados por algo que parecia arame enferrujado. Raquel correu na direção oposta, ignorando a dor que sentia no tornozelo. Mas quanto mais corria, mais sentia que estava andando em círculos. Até que chegou novamente à frente da casa. O tempo parecia distorcido ali, como se ela estivesse presa em um ciclo. A porta estava escancarada agora. De dentro, vinham sons de festa, risadas, música, talheres. Como se a casa estivesse viva, celebrando alguma coisa. Mas quando Raquel se aproximou novamente, tudo cessou num estalo. Silêncio. Morto. Absoluto. Antes que pudesse recuar, uma mão pálida agarrou seu pulso. Fria como gelo. Quando olhou para trás, não havia ninguém. Mas a marca ficou, 5 dedos finos, como de uma mulher, que queimavam como brasas. Ela correu mata dentro, desesperada, guiada apenas por instinto. Até que caiu. E ali, deitada no chão frio da floresta, ela viu, entre as árvores, várias figuras. Todas femininas, vestidas de branco, com véus cobrindo os rostos. Caminhavam lentamente, como se procurassem algo, ou alguém. O som de um sino ecoou pela floresta. Mas Domingos Martins não tinha igrejas funcionando naquele horário. Raquel tentou seguir o som, acreditando que poderia ser alguma estrada ou povoado. Mas tudo parecia um labirinto. E o som vinha de todos os lados. Ao encontrar um riacho, viu seu reflexo distorcido. Havia algo atrás de si. Uma figura. Quando se virou, não havia ninguém. Mas a floresta parecia mais escura, mesmo durante o dia. Como se a lua cheia ainda estivesse reinando ali dentro. Raquel percebeu que estava cercada por elementos de um ritual. Pedaços de pano pendurados nas árvores, bonecas feitas de palha e dentes presos por linhas. Alguém, ou algo, havia criado aquele cenário. E então ela entendeu. Não era apenas uma lenda. Era uma prisão espiritual. As mulheres de véu não eram fantasmas quaisquer. Eram vítimas. Mulheres sacrificadas durante um antigo pacto, cujos corpos foram ofertados para garantir a prosperidade da vila durante gerações. Cada lua cheia, uma alma era sugada para alimentar o ciclo. A casa no morro era o altar. E agora, Raquel fazia parte da história. Ela sentia a pele formigar, o pulso fraquejar, e sua consciência vacilar. Estava sendo absorvida. Não como morte, mas como memória. Uma nova véu branco para se juntar ao cortejo espectral. Com os últimos fragmentos de lucidez, ela ativou a câmera e deixou gravando, jogando-a numa raiz seca. Se alguém um dia encontrasse aquilo, talvez a história fosse contada. Talvez alguém quebrasse o ciclo. Mas naquele momento, tudo o que restava era névoa. E o sussurro de mulheres esquecidas, chamando-a para dançar sob a lua. 2 meses depois, um grupo de escoteiros locais se perdeu durante uma trilha. Um deles encontrou uma câmera quebrada, enterrada parcialmente sob folhas úmidas. As imagens, mesmo danificadas, mostravam flashes do interior da casa, a mulher do espelho, e uma voz ao fundo sussurrando o nome de Raquel. A gravação viralizou, alimentando novas teorias sobre a lenda do Morro da Vigia. A polícia investigou, mas nada foi encontrado. Apenas a casa, mais coberta de musgo do que antes. Mais viva. E, segundo o policial mais jovem, parecia que o lugar respirava. Um morador jurou ter visto, certa noite, uma fila de mulheres de branco caminhando pela serra. Dizem que, durante a lua cheia, elas circulam pela cidade em silêncio, observando, procurando. E que, às vezes, deixam marcas nas janelas. A pousada onde Raquel se hospedou nunca mais foi a mesma. O quarto dela ficou vazio,
trancado. Mas, vez ou outra, hóspedes relatam ouvir uma câmera disparando fotos durante a madrugada. E, mais inquietante ainda, dizem que, no espelho do corredor, o reflexo de uma mulher desconhecida aparece por segundos, com um rosto coberto por véu. A lenda da lua cheia em Domingos Martins continua viva. E com ela, a sensação de que há segredos demais escondidos na neblina. Quem se atreve a subir até o morro, que leve algo consigo para lembrar quem é? Pois muitos nunca voltam os mesmos. E alguns não voltam nunca. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.